Formas de organização do trabalho na contemporaneidade, apostila 6, página 236. Nós vamos ver de forma breve como que o pensamento de Adam Smith se desenrolou já no processo das inovações tecnológicas e na cadeia de produção capitalista, principalmente a partir do século XIX, final do século XIX em diante. O primeiro a teorizar, a incluir alguns pensamentos científicos dentro das indústrias foi Frederick Winslow Taylor, onde ele vai colocar uma organização bem cientificista dentro das empresas, né, uma gestão bem científica, aonde tudo que é feito é organizado e cronometrado, tudo é bem experimentado no caso, né, porque a ciência parte desse princípio do experimento. Tudo isso para que a produção se torne cada vez maior e racional. Com isso, nós vamos ter aí uma grande quantidade de produtos a serem produzidos aí dentro de uma empresa. Então, o Winslow Taylor ele vai propor este tipo de ferramenta. O problema do Taylorismo é que houve uma grande quantidade de produtos, mas não tinha uma demanda para consumir. Por quê? Porque os produtos eram caros, né? Não era qualquer pessoa que poderiam comprar determinado produto. No caso, os carros que ele produzia. Isso vai fazer com que haja uma superprodução e poucas pessoas comprando. Não é interessante para uma empresa, porque automaticamente, se ela não vende, ela não consegue manter a sua rotatividade de capital girando. Quem vai solucionar esse problema para o Winslow Taylor, da sua maneira de produção, vai ser o Henry Ford, onde ele vai conseguir criar uma linha de produção baseado no que o Winslow Taylor propôs, mas de uma forma bem mais objetiva e barata. Ou seja, o produto final vai ser um produto acessível. Então o Henry Ford ele vai introduzir uma forma de produção aonde o produto que ele vai oferecer ao mercado ele se torne barato. Logo, a massa pode consumir aquele produto, que no caso era o Ford T na época, produto do Henry Ford. Como eu disse, era uma produção extremamente gigantesca, barato e automaticamente fácil para a massa comprar. Outro ponto que o Henry Ford vai fazer é introduzir dentro da empresa, talvez o ponto que o diferencia que dá maior diferenciação entre ele e o Winslow Taylor, né, é quando ele coloca as esteiras dentro das fábricas, na linha de produção. Ele colocando a esteira fica mais fácil o agrupamento e cada funcionário, de acordo com a sua especialidade ali, sua função, né, o que ele tem que fazer específica, vai ficar mais fácil a produção. Outro ponto importante sobre isso, nós vemos com detalhes no filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. O problema do Fordismo é que ele não consegue flexibilizar a produção. Ele vai ter que se produzir sempre o Ford T, ele não vai conseguir mudar, porque se for mudar, exige um custo muito grande. Então, se ele não consegue modificar, ele não vai conseguir atender alguns nichos do mercado, alguns grupos que querem experimentar outras ferramentas, né? Outros tipos de produtos. E aí, nós vamos ver aí um problema grande dentro do modelo fordista, taylorista fordista. E como que vai ser, qual vai ser a solução para isso? A solução para isso vai vir posteriormente com os japoneses da Toyota. Mas antes disso, algumas críticas já eram feitas ao Fordismo, principalmente da exaustiva rotinização do trabalhador, o pouco envolvimento do trabalhador com o produto final, porque ele só ia lá e apertava uma peça, então ele não era ele não tinha noção, muitas vezes ele não sabia como era o produto final do que ele estava fazendo.
Não existia uma autonomia do funcionário e a cobrança era muito grande também em cima do próprio funcionário. Era algo extremamente rígido mesmo na produção fordista. E o ponto positivo também é que o Fordismo gerou muito emprego, principalmente quando este modelo foi copiado, né, e transferido para outros lugares do globo. Como eu disse, com esses problemas, quem vai solucionar ele vai ser os japoneses. Eles vão conseguir flexibilizar a produção, atingir vários nichos de mercado. Por quê? Porque agora o processo vai ser o inverso. Eu não vou produzir em massa, eu vou produzir o que é exigido pelo mercado, o que um grupo de pessoas deseja. Eu tenho um modelo e dentro desse modelo as pessoas fazem aí suas escolhas, suas propostas para atender aquele nicho, né, aquele grupo de pessoas. Então, o toyotismo ele vai fazer isso. E com isso ele vai modificar a vida do trabalhador, porque o trabalhador não vai ser mais aquele trabalhador que fica atrás de uma esteira, modificando, apertando um parafuso e por aí vai. Ele não vai fazer mais isso. A função do trabalhador agora vai ser a de um trabalhador criativo, um trabalhador que tem que propor ideias novas. Até porque neste período da década de 70 do século passado, a tecnologia estava crescendo cada vez mais dentro das indústrias. Inclusive alguns já chamavam até de revolução tecnológica ou terceira fase da revolução industrial. E isso afetou muito a produção e a vida do trabalhador. Porque agora o trabalhador ele vai ter que ser o cara que tanto manuseia os aparelhos tecnológicos, modifica, quanto desenhar projetos e por aí vai, né? Criar novas ideias para que aquele produto chegue ao consumidor do jeito que ele almejava. Então você tem que elaborar algo que seduza os consumidores também. É daí que surgiu o termo just in time, né? Que você produz de acordo com a demanda imediata, o que eles estão pedindo, que o mercado quer naquele momento. Just in time é uma produção justa, né? De acordo com o que é pedido. E aqui nós temos mais umas características do just in time. Aqui nós temos essa imagem que facilita, né? Agora o cliente pergunta o que ele quer, propõe o que ele quer, vai para a linha de produção e o fornecedor. Então percebam que o cliente vai propor o que ele deseja, né? Aquilo que ele almeja no produto final, na sua mercadoria. E como que ficou a vida do trabalhador, né? Quais são algumas das críticas aí ao modelo toyotista, né? Que principalmente foca na questão do trabalhador. Eu vou ler esses trechos para vocês entenderem como a apostila trabalha algumas das críticas referentes ao toyotismo na vida do trabalhador. Primeiro que a gente não pode esquecer é na questão da qualificação. Agora vai ter que ser um trabalhador extremamente qualificado para poder participar. Aquele lance do trabalhador braçal e por aí vai, não vai rolar mais, né? Vai diminuir muito dentro dessa perspectiva. E automaticamente os seus salários também vão diminuir bastante nessa visão. O toyotismo ele fornece isso. Então o trabalhador que tiver maior qualificação profissional é que vai ter os melhores salários e automaticamente uma concorrência enorme a partir desse princípio. É aí que entra a educação, as escolas, os cursos técnicos para formar esse profissional qualificado. E isso vai ser uma tendência mundial. As escolas vai ter esse papel de formar profissionais técnicos, especialistas na área e por aí vai. Outro ponto importante que no toyotismo vai permitir de certa maneira a introdução da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Porque a mulher ela tem a questão intelectual, não é mais só o esforço físico que garante o trabalho. A mulher vai ser introduzida no mercado, inclusive até com postos de chefia, coisa que não acontecia antes.
em outros modelos. Então isso vai favorecer a mulher. Então isso é uma crítica positiva no caso do toyotismo, favorecendo a introdução da mulher no mercado de trabalho. Para outros pode ser negativa, porque além da mulher estar trabalhando, ela também tem os seus afazeres domésticos de acordo com a sociedade que ela está vivendo, o contexto que ela vive, até porque a sociedade vem de um ranço patriarcal e a gente não pode deixar de lado isso. Então ela acaba até tendo duas funções. Além de trabalhar fora, tem que trabalhar em casa também. É algo para se refletir. Agora um ponto importante e uma crítica muito direta, né? Vamos ler esse último trecho, que já finaliza o tema, que diz assim, ó, críticas não faltam ao sistema toyotista, como a sobreexploração direta das empresas sobre os trabalhadores. Estes se tornam polifuncionais, recebendo um pouco melhor, mas assumindo responsabilidades infinitamente maiores. Além disso, a sobreexploração também ocorre sobre aqueles que são contratados de forma indireta, que trabalham em casa ou em outros espaços para empresas terceirizadas. Perceba que o fenômeno do toyotismo também vai favorecer a terceirização, os quais não possuem direitos regulares, como se não bastasse. O toyotismo também favoreceu o deslocamento de empresas para espaços do globo onde as exigências tributárias, ecológicas e trabalhistas são menores, o que traz efeitos nocivos à vida comunitária, à natureza e à cidadania. Ademais, cria uma situação em que o desemprego também cresce nos países desenvolvidos em razão da migração das empresas. Então vamos imaginar, essas empresas vão procurar países onde as leis trabalhistas são reduzidas. Se vocês forem parar para pensar, é um contexto que nós vivemos hoje. Uma empresa vai para um lugar onde as leis trabalhistas são reduzidas. Por quê? Porque ela vai ter menos encargos e por aí vai. Ela enxerga o quê? O lucro. E se ela vai abrir em um espaço onde tem muitos encargos, principalmente trabalhista, né, que ela pode ter dor de cabeça, né, entre aspas, com seus funcionários, ela não vai querer ir para aquele país. Então ela vai procurar países onde que tem essa brecha, essa facilidade. Em muitos momentos isso aconteceu quando? Né? Em muitos países subdesenvolvidos, né? Porque lá não existe muito caso de corrupção, existe muito caso de problemas que acontecem entre os próprios cidadãos, não existe uma coesão, né, social e automaticamente as leis trabalhistas não são rígidas. Quando essas empresas fazem isso, nós estamos falando de poucas empresas, nós estamos falando de mega empresas, né? Empresas extremamente grandes. Quando elas fazem isso, elas acabam abandonando aqueles países desenvolvidos, né? Gerando desemprego lá, trazendo emprego para esses países subdesenvolvidos, mas com condições aí um pouco desfavoráveis, segundo a crítica que nós estamos vendo aí na questão da remuneração dos seus trabalhadores. Ok? Então, nós vimos aí o lado positivo e o lado negativo, né, as críticas positivas e negativas do toyotismo também, como em todos os outros modos de produção. Sempre vai haver os prós e os contras. Bons estudos e até a próxima.